Dudu, o ciclo de carboidratos é um assunto. Acho que você foi um dos caras que propagou bem, né? Esse assunto aqui obviamente que já Sim. existia, mas começou a formalizar, né? Explicar o que é o ciclo de carboidrato exatamente. Vamos imaginar que o cara nunca ouviu na vida esse termo. O que é um ciclo É. de carboidrato? Ciclo de carboidrato é uma estratégia basicamente em que você oscila os carboidratos na dieta e você tem várias formas de fazer isso. Você pode ciclar durante a semana o carboidrato, ou você pode trabalhar com alguns períodos maiores de tempo com carbo alto e carbo baixo, né? Eu comecei a... Eu não lembro exatamente onde eu vi a primeira vez, mas eu lembro da dieta metabólica do Mauro de Pasquale. Você deve lembrar dos fóruns, não sei se você lembra. Não, não, tô É, Cara, eu lembro desse nome. O cara bem, já bem citado aqui. então a dieta metabólica do Mauro de Pasquale era uma proposta de ciclo de carboidrato. Basicamente, ele defendia uma dieta low carb, nos 5 dias na semana, e 2 dias na semana com carbo alto. Essa dieta low carb era estilo cetogênica, né? Tinha gordura alta, 50, 60% das calorias da dieta, aí a proteína alta também, e o carbo bem baixo, tipo 10% das calorias. Então, essa estratégia desde, sei lá, de 2010, que eu devo ter visto a primeira vez, 2011. E aí eu comprei o livro, né? Utilizei essa estratégia algumas vezes, gostei. Comecei também depois com o tempo a pesquisar mais sobre isso. Aí, pesquisando no Google lá, achei o modelo de Carb Cycling, né? Que é um modelo parecido com o do Mauro de Pasquale, onde só que você oscila mais o carboidrato. Então você pode, por exemplo, ter 3 dias de carbo baixo, 2 dias o carbo moderado e 2 dias o carbo alto. Mas na verdade você pode adaptar também, né? Se o cara quiser fazer 4 dias low carb, um moderado, 2 altos. Esse é um modelo que ficou bem conhecido também. E no bodybuilding, esse tipo de ciclagem de carboidrato é comum, né? Principalmente no período de pré-competição, né? Mas qual que seria o benefício do ciclo de carbo? Cara, o benefício é algo que, enfim, o ciclo de carboidrato não é uma estratégia que tem um embasamento científico, assim. Não tem muitos Não tem, estudos. até porque não é do interesse dos caras que fazem pesquisa estudar uma estratégia que Pra botar é o shape. focada em estética. Né? Eu falo assim, não é uma estratégia de emagrecimento. É uma estratégia em que você quer otimizar a tua composição corporal, ou seja, perder gordura enquanto mantém ou ganha massa muscular. Essa era a proposta do Mauro de Pasquale. Ele dizia que se você tiver uma dieta que você só fica com carbo baixo, a tendência é que isso prejudique tua performance e também limite o seu ganho de massa muscular ou favoreça sua perda de massa muscular, né? Principalmente se um cara é natural, né? Que daí ele não tem a proteção dos hormônios da massa muscular. Então, ciclar o carboidrato é uma forma de você permitir que no momento que você sobe o carboidrato, o teu corpo consiga aproveitar melhor esse carboidrato e você eleva a insulina e isso tem um efeito anabólico, né? Um efeito anabólico tanto de aumentar a retenção de glicogênio, mas também um efeito anabólico porque a insulina é um hormônio que inibe a degradação proteica e aumenta a síntese proteica, né? Claro, tem muita especulação aí em relação à resposta do organismo em relação a isso, né? Mas a ideia é essa, né? Você perder gordura enquanto mantém ou ganha massa muscular. E quando você sobe o carboidrato, uma coisa que nem o Mauro de Pasquale fala no livro dele, mas eu passei a ter essa percepção, assim, depois de utilizar muitas vezes, é que quando você sobe o carboidrato, cara, eu digo assim, parece que você tem um bug metabólico. Parece que você consegue... O metabolismo parece que aumenta, o teu gasto calórico aumenta, e fica mais fácil perder gordura, certo? Por que exatamente a gente não sabe, né? Mas o ponto é que é uma estratégia que eu falo assim, na prática, essa aí dá pra falar, na prática funciona. Tá, na teoria parece funcionar também, só que a gente não tem um bom embasamento científico por trás. Só que eu falo assim, também não, né? Por que não fazer aquele ponto? Se você tá lá fazendo uma dieta pra secar, né? Tá ali naquela fase, o melhor momento pra usar o ciclo de carbo, eu considero, né? Daqui a pouco a gente pode falar com mais detalhes, mas é justamente quando a tua evolução com a estratégia que você tá utilizando já tá o resultado já tá mais lento. Tá. Teu físico não tá respondendo tão bem. Então é nesse momento que o ciclo de carboidrato dá um... Mas faz sentido o ciclo ser a sua principal estratégia? Tipo assim, ó, vou fazer uma dieta pra eu secar, já vou fazer um ciclo de carbo, por exemplo. Já de cara. Tipo, você é a principal Não. estratégia. Cara, não. Eu acho mais interessante usar como uma carta na manga. Estrategicamente, você deixar para utilizar... por exemplo, quando eu preparava atleta, eu preferia utilizar nas últimas semanas. Tipo, faltando 4 semanas e tal. Que é um período que você tem bastante margem. E a vantagem também é que você passa a entender como o físico daquele atleta responde ao carboidrato. Então, você já tem uma noção de quando você fizer a finalização, né? Principalmente se for a primeira preparação que você está fazendo do atleta, né? Se for um atleta que você já está há mais tempo, você vai conhecer o metabolismo dele mais facilmente. Então, é uma estratégia que eu prefiro deixar para usar mais adiante, assim, né? A não ser que eu receba um paciente que
que veio de uma dieta low carb. Entendi. Se chega um paciente pra mim que fala pra mim, eu tô fazendo low carb e a minha evolução tá lenta, enfim. Aí ele já tá mais propenso... Ele já tá preparado pra ciclar o carboidrato. Então não adianta o cara do nada, assim, eu quero fazer um ciclo de carboidrato sem preparo nenhum, sem... Cara, adianta, né? Você tem uma resposta, mas será que é o melhor momento? Não vai ser otimizada. Exato. Então o ideal seria fazer uma... É que nem, tipo assim, usar termogênico, tipo, no início da dieta, cara. Eu acho besteira. Sim. O início da dieta onde se responde bem com treino e déficit calórico, entendeu? Queimar largada. Deixa o termogênico pra quando tiver, né, o bodybuilder. Deixa o termogênico lá pras últimas semanas, que é onde tá mais difícil, aí tu... Então, uma boa prática seria ter uma restrição normal, uma restrição padrão. Aí, quando não estiver respondendo tanto, você faz um ciclo de carbo. Exato. E esse ciclo de carbo, normalmente, quanto tempo é legal ele durar? Uma semana, 2 semanas, um mês? Cara, na verdade, ele não tem... Depende muito de como você vai ciclar carbo, né? Porque é um ponto que você vai chegar. Existem várias formas de ciclar carboidrato. Um método muito comum... Tem muito... O coach, obviamente, o coach de fisiculturismo, que cicla carbo, com o tempo, ele vai pelo feeling. Ele vai ciclar o carbo no feeling. Ele não vai ficar engessado no método de tipo, vou fazer 3 dias low. Ele vai fazer, ele tende a fazer no feeling, né? Com o aprendizado que ele vai tendo. Mas assim, quando você não tem muito conhecimento, aí é melhor você pegar um método pronto, trabalhar com ele, e conforme você vai aprendendo, né? Você vai aperfeiçoando. Então, o carb cycling é um método em que você tem lá, por exemplo, 3 dias de carbo baixo, né? Lembrando que a dieta, ela precisa ter um déficit calórico, de alguma forma, né? Seja calculado ou não, você precisa ter um parâmetro ali. Então, se você não tiver em déficit, provavelmente a resposta vai ser muito ruim. Não vai ter muito de resultado, né? Basicamente. Mas, enfim. Então, esse modelo você faz lá, 3 dias de carbo baixo. Nesses dias de carbo baixo, você vai deixar a proteína mais alta, certo? E a gordura um pouquinho mais alta também, né? Aí, nos dias de carbo moderado, a proteína também não vai ficar tão alta, nem tão baixa, e a gordura também ali, né? No dia de carbo moderado, eu falo assim, para facilitar a vida, deixa a dieta como seria normalmente, uma dieta tradicional. E no dia de carbo alto, que no carb cycling normalmente são 2 dias da semana, você deixa o carbo alto, a proteína mais baixa, mas a proteína baixa ali, vamos dizer que é acima de 1 grama por quilo, né? É baixa porque você tava fazendo. Mas vamos lá, 1,5 grama por quilo, que seja. Pode ser de 1,5 a 2. E então, até porque no dia de carbo baixo, é melhor a proteína mais alta, porque no dia de carbo baixo, principalmente se o cara for harmonizado, tem menos preocupação, mas no cara natural, no dia de carbo baixo, ele tende a catabolizar mais facilmente. Quando você baixa o carbo, você perde o efeito protetor, parte do efeito protetor da insulina, que a insulina é um hormônio anticatabólico. Então você tende a degradar mais proteína. Então por isso que você deve subir a proteína no dia de carbo baixo, né? E também para manter a saciedade, né? Porque você tá baixando as calorias do carbo, tem que compensar aumentando proteína e gordura. No dia de carbo alto, você tá com bastante carbo, você vai conseguir treinar bem normalmente. E você tem o efeito protetor da insulina, o efeito anticatabólico da insulina, que está com o carbo mais alto. Então a proteína não precisa estar alta nesse dia, né? Mas essa manobra de diminuir a proteína, subir a proteína, no final do dia, você mantém as mesmas calorias que você estava fazendo quando você estava com o carbo baixo? Por exemplo, eu tô ciclando carbo, aí o dia que eu tô com carbo baixo, eu tô com 2.000 calorias. No dia que eu for pro carbo médio, eu mantenho essas 2.000 calorias, eu só vou mexer nessa proporção de carbo, gordura e proteína. Enfim, não precisa, tá certo? Não precisa todos os dias ter a mesma caloria, tá? Mas não é bom que seja muito discrepante entre os dias. Senão você vai estar com muita fome, você vai dificultar a tua vida, né? Então, assim, você pode dizer assim, vamos supor, nos dias de carbo baixo, vamos supor que o gasto calórico do cara é 3.000 calorias. No dia de carbo baixo, lá ele tá comendo 2.000 calorias. No dia de carbo médio, 2.100, sei lá. No dia de carbo alto, 2.300. Tipo, no geral ele tá em déficit de qualquer jeito. Só que no dia de carbo alto o déficit é menor. Mas no geral ele tá com déficit alto, né? Então não precisa ter as mesmas calorias todos os dias, tá? Só não é bom ter uma oscilação tão grande, né? Um dia com 2.000, um dia com 1.000 calorias, né? E nesse planejamento, nessa divisão do refeição livre, entra nessa... Entra, dá pra encaixar, né? Eu encaixo, né, cara? Tem gente que às vezes fica perdida, assim. Claro, porra, tenho anos trabalhando com isso. Sim. Eu encaixo normalmente a refeição livre num dia de carbo alto. Só que aí normalmente vai ter um pouco de... Às vezes a gordura vai sair um pouco do que eu coloquei ali na meta e tal, mas eu já passo a refeição livre meio controlada, assim. Então eu procuro saber, eu pergunto pro atleta, o que você vai comer? Né? Qual o tamanho das porções ali que você vai comer? Eu preciso ter uma noção. Já prevendo uma margem. Sim, é que nem assim, muitos coaches, na verdade, que eles falam pro atleta assim, come 2 hambúrguer, 2 cheeseburger. Tipo assim, ele não sabe quantas calorias tem ali, mas se ele tá trabalhando um tempo com o atleta, ele já tem uma noção de como o atleta responde com aquilo, né? Então, uma referência. O cara tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, não dá pra você falar assim, vou no rodízio, beleza. Escola. Não é uma boa ideia fazer isso, entendeu? Porque o cara com fome vai no rodízio, ele pode extrapolar demais. Então, num dia o cara come tanto, no outro dia ele vai, no outro dia que fizer a refeição livre vai comer, sei lá, outra coisa. Sim. Aí vai ficar perdido, né? Exato. Então é bom você ter um parâmetro, né? Até na refeição livre é bom manter um padrão, então. Sim, é bom manter um padrão.
Né? Não é bom deixar totalmente livre. No passado eu fazia isso, depois eu vi que falei, não, cara, você quer otimizar o negócio, é melhor controlar as coisas, né? Não precisa pesar exatamente, né? Saber exatamente quantas calorias tem, mas não pode deixar o negócio largado isso. Na sua experiência, qual que foi a melhor divisão que você viu que funciona para a maior parte das pessoas? De 2 dias alto, de baixo, médio, alto, o método baixo? que eu mais gosto, que eu coloquei o meu nome, né? O método do Douglas. Tem no livro aqui, a dedução do fisiculturismo. Não, no esportivo não, nesse não tem. Tem no de emagrecimento. Mas esse aqui tem muitas outras coisas, né? Mas enfim. Foi a primeira vez que eu falei do meu método, foi nesse livro, né? No meu método, porque o meu método, cara, na verdade, eu criei o meu método porque, justamente, por causa do feeling. Chegou um momento que eu falei, que eu percebi que eu preferia deixar o carboidrato alto mais tempo, em vez do que o carb cycling, né? Falava, ou do que a dieta anabólica do Maurício Pasquale pregava, que era 2 dias de carbo alto e 5 baixo. Eu comecei a testar, subir o carbo e queria deixar alto por mais tempo para ver. E aí eu sistematizei dessa forma. Em vez de você oscilar o carbo durante a semana, fazendo 3 dias low carb, 2 moderado, 2 alto, eu prefiro ter semanas de carbo baixo com semanas de carbo alto. Normalmente, eu fico 1 ou 2 semanas de carbo alto. Também não precisa ser a semana fechada, né? Eu posso fazer assim, eu vou deixar 10 dias de carbo alto, depois eu vou baixo. Porque tudo isso vai depender do feeling também, né? Mas eu sistematizei o modelo como se fosse, por exemplo, 2 a 4 semanas de carbo alto, 2 a 4 semanas de carbo baixo. Claro que a primeira, vamos supor lá, você está começando uma dieta para secar, né, o cutting. Então você vai lá, vai restringir as calorias, vai escolher os macros lá que você vai colocar, proteína, carbo e tal, e você vai fazendo essa dieta. Então vamos supor, o cara vai estar secando ali por 1 mês, 2 meses. Se o cara fizer a dieta direitinho, a dieta for bem prescrita, ele vai tendo resultado e não vai estagnar tão rápido. Quando a pessoa começa a fazer dieta, perde 3 quilos e está estagnada, é porque ela não estava seguindo a dieta. Não tem como estagnar em 3 semanas. Não tem como estagnar em 4 semanas, em 8 semanas. O que acontece é que o ritmo de perda de peso vai ficando mais lento. Sim. Mas não tem como uma pessoa perder. Uma pessoa que está seguindo a dieta, não tem como ela perder 4 quilos no primeiro mês e aí depois travar. Não tem. Isso aí, a única explicação para isso é porque ela não está seguindo direito. Porque o metabolismo, ele diminui no processo de perda de peso, mas ele não diminui tanto assim a ponto de, tipo, anular o déficit calórico. É um negócio muito minucioso. Né? Então, você já desmistificou isso aqui, né? Então, por isso que eu falo assim, se você passa uma dieta pro cara e ele tá tendo resultado, em 1 mês você já sabe se o cara tá respondendo bem a dieta, né? Com 1 mês. Então, se ele tá tendo resultado, você deixa. Você pode ajustar, porque no caso do bodybuilding, a gente pensa assim, eu tenho um período ali para chegar no campeonato, 16 semanas, que seja. Então, quando passou 1 mês, o coach ele já tem que estar ligado. Tá num ritmo bom? Tá. O ritmo não tá bom? Então, eu vou apertar mais. Então, ele já tem que ter uma noção ali do tempo que falta, né? Numa situação que o cara não tem um prazo para competir, né? A princípio, tu não precisa apertar. A não ser que tenha outra coisa, tipo, quero estar no verão, quero estar... Aí, enfim, pode ter esse motivo. Mas, enfim, se a pessoa tá respondendo bem a dieta no primeiro mês, segundo mês, né? Quando tiver um ritmo de perda de peso lá pro 3º mês, 4º mês, aí você vai fazer a primeira subida de carbo, entendeu? Então, a primeira fase ali, a gente fala que é tipo um low carb, mas não necessariamente é um carbo muito baixo. Tudo vai depender de como você manipula a dieta. E aí você vai subir o carbo a primeira vez, vamos supor. Muitas vezes eu subo depois de 3 meses. E aí eu mantenho 2 semanas alto, em média, às vezes 1, depende muito de como o físico da pessoa responde, né? E aí depois eu baixo de novo, mantenho 1, 2 semanas baixo, ou mais, dependendo do indivíduo, depois subo de novo, e assim por diante. Aí vai depender, né? Não tem limite, na verdade, porque você pode ficar fazendo isso. Mas, obviamente, chega um momento que mesmo você ciclando carbo, a evolução vai ficando mais lenta. E aí, às vezes, a melhor opção nesse momento, se o cara já secou bem, né? E tá difícil de perder mais gordura, às vezes é mudar a estratégia para uma dieta para hipertrofia, né? Mas a princípio não tem limite para você ficar ciclando carbo. Você pode ficar ciclando. Você ficar fazendo cutting ciclando carbo. Também você pode mudar a estratégia e começar a ciclar mais calorias também. Isso, quando você estiver ciclando carbo, depois de um tempo, se o físico já não tá respondendo bem e você quer ainda perder mais gordura, de repente você pode começar a mexer mais com as calorias da dieta. Então ter fases em que você sobe mais as calorias, além do carboidrato, em vez de manter as calorias meio fixas, você sobe e depois você baixa de novo, né? Então tem